Uma boa noite para você que está acompanhando a Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes por mais uma vez estamos aqui no nosso programa Além da Notícia, porque trazemos sempre temáticas especialíssimas. E eu diria, a de hoje ela é essencial para compreendermos o mundo e o momento em que estamos vivendo. O tema que a gente vai abordar é o mundo digital no limite entre o bem e o mal. E eu já quero aqui chamar o convidado da noite de hoje, cumprimentar o Ivan de Castro. Seja bem-vindo, Ivan, muito boa noite, prazer recebê-lo. Ô, Ronaldo, o prazer é meu. Estou numa felicidade incrível de ter essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Olha, e vai ser uma surpresa enorme conhecermos aqui o nosso convidado da noite, especialista em educação socioemocional. Já vou querer saber o contexto da educação, ou o conceito da educação socioemocional. Mas ele já foi diretor de turismo do Distrito Federal, vice-presidente de uma multinacional francesa na área de TI, a Altran. Dedicou 2 anos sabáticos da sua vida aos estudos socioemocionais, principalmente no Laboratório de Inteligência Emocional de Yale e Harvard. E eu vou querer saber o motivo por que fez isto também. Ivan, mas primeiro de tudo, o tema de hoje ele é daqueles que eu tenho certeza que interessa agora a todo mundo, o mundo digital. A internet e o smartphone estão no cotidiano de boa parte da sociedade. De acordo com uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor de Internet, cerca de 83% da população brasileira, com 10 anos ou mais, possui um telefone celular com acesso à rede mundial de computadores. O número é expressivo e preocupa os especialistas em relação ao impacto que isso pode causar, em especial no âmbito familiar. Por isso, é importante que os pais, além da atenção dada ao conteúdo de internet consumido pelos filhos, sejam também exemplo do uso moderado das tecnologias digitais para que se fortaleçam cada vez mais os vínculos familiares. O programa Reconecte do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos ajuda nessa conscientização. A metodologia do programa consiste na realização de 4 oficinas semanais com duração de 1 hora cada. Os encontros podem acontecer tanto de modo presencial como à distância e tem como público-alvo pais e filhos que estejam na faixa etária entre 9 e 14 anos. Nós, adultos, estamos bastante inseridos nele, mas há hoje uma fatia da nossa sociedade que mergulhou, de fato, no mundo digital. E isto tem sido um benefício, mas tem sido uma grande preocupação. A nossa juventude, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Uma introdução, por favor, sobre este tema. Na verdade, o que acontece? Até então, todo o acesso a um conteúdo digital, a mídia, ele tinha uma mediação. Ele tinha um órgão que regulava. E hoje você perdeu o controle. Então, nós estamos passando por um processo tentando entender o que vai acontecer. Hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, ela cria uma teoria, né? E imagina, essas pessoas que viram influencer, dependendo do valor dessa pessoa, então esse conteúdo chega ao jovem sem mediação. Essa é a minha grande preocupação, né? Todo o nosso problema é educação em filho, educação na escola. Se você me perguntar qual o risco, mediação. A nossa sociedade não está preparada, nossas famílias, e aí eu me incluo nessa, você sabe que eu acabei tendo um colapso por isso. Como mediar esse conteúdo? Então, o que eu alerto aos pais, a nossa preocupação é o acesso sem mediação. Então, eu me especializei em mediar conteúdo, por exemplo, na minha casa. Porque essa geração hoje não aceita mais se dizer porque não é para criança. Ele vai no vizinho e assiste. Eu quero só fazer a seguinte introdução. O Ivan, ele é um empresário que tirou 2 anos da sua vida para estudar sobre essa temática aqui de educação socioemocional por causa dessas questões do mundo digital. Por causa do mundo digital. O que você viveu particularmente? O que aconteceu com você? Ronaldo, eu venho da área de tecnologia, né? E eu comecei a ficar um pouco angustiado com as notícias e com nossos estudos, o que estava evoluindo a inteligência artificial, o que vai acontecer, a questão dos empregos. E eu fui pai muito tarde, fui para os 36, e até então eu fui deixando levar, estava indo bem com a minha filha, e aí eu fui pai aos 42 de um menino que é um desafio. Meu filho é um desafio diário. E aí, Ronaldo, eu comecei a ver que eu ia perder o sonho da minha vida, a minha grande missão, que eu tenho certeza que é ser pai, eu ia perder para o mundo digital.
E isso começou a me gerar uma angústia muito grande. Eu não consegui mediar, eu não consegui explicar, eu não consegui conectar com meus filhos ao ponto de ganhar do mundo digital. Eu entrei em colapso. E aí eu tive um colapso emocional ao ponto que eu decidi abandonar tudo e dedicar o tempo que fosse preciso. Na verdade, quando eu parei, Ronaldo, a minha ideia era ficar 1 ano parado. Mas não foi suficiente. É muito mais complexo do que a gente imagina. Eu fiquei 2 anos parado e estava disposto a ficar 3. Espera aí, parado entre aspas. O que você fez nesse período? Bom, aí eu parei, primeiro, sem nenhuma noção. E a única coisa que eu parei foi assim, eu vou resolver essa questão. Né? Eu preciso trazer valores verdadeiros aqui para casa, eu preciso entender o mundo porque não dá mais tempo. E essa foi uma informação que eu peguei no Fórum Econômico Mundial, que não dá mais tempo de você esperar o sistema. O sistema, nenhum dos países vai reagir a tempo. Tem que unir mídia, sociedade civil, família, escola e governo. Eu falei, bom, eu vou fazer minha parte como família. Então, nunca sonhei estar aqui, por exemplo, hoje. Eu era um pai desesperado. E aí eu decido abandonar tudo e aí não tinha noção. Eu comecei a tatear sobre o emocional. E aí eu descubro a Suécia. Então, fui para a Suécia entender, porque lá tem uma escola de 40 semanas, 40 semanas internado. Eu falei, gente, então eu não entendo nada de socioemocional, porque se tiver assunto para 40 semanas, eu não estou dando educação socioemocional em casa. E aí, daí eu saio pelo mundo, Estados Unidos, Ásia, estudando a educação socioemocional. O que é a educação socioemocional? Eu vou traduzir de uma forma bem simples, né? A própria palavra, né? Todas as relações sociais são movidas pelo emocional. Por exemplo, se você não tivesse emocionalmente bem hoje, talvez essa entrevista não tivesse sido tão bem conduzida. Se eu não estiver emocionalmente bem hoje, eu posso também não te dar uma entrevista boa. Todas as relações sociais, toda a sua vida social é regida pelo emocional. Então, o emocional e o social não pode ser, você não tem como desassociar. Então, como você equilibrar o emocional de uma criança para que se torne um adulto que consiga desenvolver relações sociais? Porque existem 2 pesquisas, extremamente robustas, as 2 maiores que eu já encontrei na minha vida, uma em tempo e a outra em número de pesquisados, que provam que a felicidade humana está ligado a se relacionar bem com as pessoas. Então, o emocional rege tudo. Então, essa foi a minha grande busca, levar educação socioemocional para os meus filhos. Bom, você se especializou no processo de desenvolvimento socioemocional utilizado na China, Singapura, Coreia do Sul, Irlanda, Dinamarca e Noruega. Você esteve em todos esses países? Tive. O que você fazia lá? Na verdade, assim, eu sou um cara muito curioso, eu sou um prático, né? Na minha vida, como fui executivo, CEO de grande corporação, eu não venho assim, eu preciso acreditar vendo. Né? Então, primeiro assim, na Suécia, eu descobri uma teoria publicada na Universidade de Harvard que explicou a vida humana para mim. Tanto que ele foi considerado o último grande filósofo, esse professor, ele ainda está vivo, do século XX. E eles consideram o grande filósofo que vai impactar a educação do século XXI, que chama-se Howard Gardner, que é a teoria das múltiplas inteligências. Então, ele provou, primeiro, que todo ser humano nasce inteligente no mundo. E que mais? O cérebro humano nasce com 9 inteligências. Nós todos nascemos iguais. Eu e você nascemos iguais. Aí você fala, não pode. Né? Tinha colegas meus que faziam provas muito mais rápido, tiravam notas muito melhores. Aí é um dom hereditário. Então, eu entendi, por exemplo, Ronaldo, eu não tenho o perfil lógico-matemático. Então, a escola, para mim, sempre foi um problema. Por quê? Eu sou um linguístico, me comunico muito bem, expresso meus pensamentos muito bem, e espacial-visual. Quais são as profissões que usam essa combinação com perfeição? Repórteres, entrevistadores, professores, porque você constrói um raciocínio sem nenhuma, você constrói um raciocínio só com a sua mente e você comunica esse raciocínio. E aí eu fui entender por quê, aí eu comecei a ver o ser humano de outra forma. Você imagina, Ronaldo, qualquer pessoa que você encontra na rua, aí você vê a diferença, o tanto que a diferença social é injusta, porque a inteligência depende de estímulo. E a universidade ainda prova, Ronaldo, que todo ser humano nasce prodígio, com tendência, né? Tendência a ser prodígio em pelo menos 2.
mas se não receber estímulo, ela não se manifesta. Se não receber informação, Informação. Né? E aí, como o nosso sistema educacional mais ocidental está muito focado na lógica matemática, então você acaba. Então, se eu fui ver nesses países, porque eles usaram essa teoria como base curricular ou como política educacional, que é o caso da Coreia do Sul, Singapura e Irlanda. O sistema de educação foi construído em cima dessa filosofia. E aí tem uma inteligência que me chama muita atenção, que é existencial. É uma das 9 inteligências. A última a ser publicada e a mais conflituosa, a que deu mais conflito em todos os sistemas, que foi a inteligência existencial. Como tem uma parte do cérebro que questiona a fé, né, que é ela que busca a fé, ela que busca a filosofia, ela que faz as grandes perguntas, Ronaldo, e ela que define valores. Então, essa inteligência, eu resolvi me especializar nela. Inteligência existencial. 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 Por que você existe? Essa pergunta, qual é o teu propósito de vida? Né? Quais são os valores que nós estamos transferindo para a nossa próxima geração? Né? Por que acreditar em Deus? Por que você tem medo da morte? Essas perguntas são feitas por essa inteligência. Bom, a gente está conversando aqui, a gente está começando a aprofundar nesse tema e você está vendo o quê? A gente começou, o propósito do programa é o mundo digital, o que tudo isso tem a ver com o mundo digital. O mundo digital te provocou a tal ponto de você perceber uma grande satisfação, falou, eu vou procurar as razões para isso. Foi isso que aconteceu. Isso. E aí eu encontro toda essa teoria e aí eu fui desconstruindo a inteligência emocional. Então, aí para você desconstruir, porque assim, Ronaldo, todo o start acontece no Fórum Econômico de 2014. Eles publicaram o currículo que os jovens precisam entender para sobreviver à década de 2020 a 30. Quando eu vi o currículo, o que me preocupou? Eu falei, se isso aqui é o que meus filhos precisam, eles não vão receber. Não dá mais tempo, né? Já eram 2014, 2020, faltavam 6 anos. Nenhum sistema reage em 6 anos. E aí, o primeiro assunto é a 4ª Revolução Industrial, que tem tudo a ver com o mundo digital, ela é o mundo digital. E a segunda pauta era aprendizagem socioemocional. Aí eu falei, peraí, mas que coisa estranha, nunca ouvi falar isso na vida. A parte de tecnologia estava tranquila, era a minha área. E aí eu fui entender o que era socioemocional. E aí eu comecei a desconstruir de 2014 e eu cheguei na Universidade de Yale, quando eles publicam, eles criam um conceito de educação socioemocional para jovem. E a ideia deles era implantar em todas as escolas de ensino médio. Hoje, se estuda socioemocional, tem família. Hoje é do maternal ao ensino, à universidade, ao ensino médio. E aí eu cheguei, a minha pergunta, Ronaldo, sempre é assim, como é que você chegou aí? Aí eu comecei a ver de onde nasceu aquele estudo. Falei, gente, nada nasce do zero, né? E aí eu cheguei na Universidade de Harvard. Esse estudo, esses 2 psicólogos da Universidade de Yale, vendo a publicação das 9 inteligências, que tem a intra, que é a inteligência de você se conhecer por dentro, né? Como é que é seu temperamento, como é que é seu perfil de inteligência, como é que é seu humor, e tem a existencial e a interpessoal, a de relações. Eles pegaram essas 3 e discutindo se essa teoria era real ou não, eles chegaram à conclusão que existe uma inteligência por trás do emocional. Como se explicar os problemas todos provocados hoje pelo mundo digital a partir das descobertas que você fez? Na verdade, Ronaldo, eu ainda, é a minha grande tese que a única solução para enfrentar o mundo digital é a família, né? E outra coisa, eu falo muito isso, eu não estou falando de uma base aqui só espiritual, religiosa, não. Eu estou falando com base científica no que eu vou te falar. Existe hoje um trabalho, uma comprovação científica, eu vou te citar a fonte, vou te citar a pesquisa, a família é a base da sociedade. Chama pirâmide invertida da consciência, né? Então, Ronaldo, por que é uma pirâmide invertida? Porque ela começa no indivíduo, né? Então, o Ronaldo, ele é a base de todas as áreas que ele atua, é a mente dele que está fazendo diferença. Mas, quando eu decido unir com minha esposa e constituir uma família, eu formo o 2º andar da pirâmide, a família. O 3º andar que mais cria consciência, escola. 4º, arte e ciência, e aí, de acordo com que vai subindo na pirâmide, também aumenta a amplitude de impacto.
Aí vem os públicos homogêneos, empresas, religiões, as ONGs, né? Todo o trabalho. E o último é governo. É lógico que o governo tem muito mais poder de mudar uma consciência, como foi, por exemplo, o cinto de segurança. Então, eu falo para os pais, não dá mais tempo. Você pega o discurso do ministro da Educação da Dinamarca, feito agora, dia 28 de janeiro do ano passado, né, antes da pandemia, e ele fala o seguinte, ele queria alertar todos os países do mundo, principalmente o G20, não dá mais tempo. O único país do mundo que fez o dever de casa depois de 2014 foi a Dinamarca. Um país que tem a população do DF. Fácil de você fazer um movimento desse. Vai fazendo um movimento continental como o nosso, um país continental, nós, Estados Unidos, China, Índia. É muito mais complexo. Então, Ronaldo, Com tudo isso, você está querendo dizer que o mundo digital, ele provocou como que um atropelamento nas relações sociais, nas relações familiares, e que agora é preciso uma ação rápida e quando é que entra? De que forma entra esse não dá mais tempo? O que precisa ser feito agora de imediato? Isso. Na verdade, Ronaldo, eu acho que ela jogou um holofote em cima da superficialidade que existia nas relações de família. Até porque eu analiso cadeias hereditárias, né? Se você for olhar, até porque a gente não gerar culpado na história, né? Nós somos uma geração que ainda foi criada no porquê não, né? Não tinha porquê não lá em casa, era não vai assistir, porque não é para criança, não tinha argumentação. Só que nós agora estamos criando uma geração que não aceita isso. Então, nós temos que aprender, e aí nós temos que ensinar pais, escolas e professores a mediar esse processo. Então, o mundo digital ele jogou uma luz na superficialidade, na minha opinião, da família, né? No papel da escola. E aí, o que não dá mais tempo que eles estão gritando é o seguinte, agora as famílias têm que assumir o papel de passar valores, a escola tem que assumir o papel como um grande mediador da sociedade, porque não dá mais tempo da gente esperar isso virar lei. Virou lei no Brasil, em 2018. Está sendo implantada a partir de janeiro desse ano, do ano que vem. Mas eu te pergunto, vai começar a ser implantada em 2022, não? Eu estimo em mais de uma década. Os meus filhos já estarão no mercado de trabalho. Eu não posso esperar. Eu tenho uma filha de 17 e um menino de 11. Vamos chegar aqui a um ponto? Isso quer dizer que eu preciso parar agora e salvar a minha família. Isso. É isso, não? Aquilo que você fez. É isso. Com 2 anos sabáticos. Exatamente. Pô, nós vamos chegar já nesse ponto aí. Eu quero aqui dizer o seguinte. O Ivan de Castro, gente, ele é autor do método antes ainda. Você já formou mais de 6.000 pessoas no desenvolvimento de habilidades socioemocionais nesses últimos 5 anos. O que você tem feito nesses últimos 5 anos da sua vida? Eu dedico a ajudar pais e escolas. Hoje, na verdade, eu trabalho em empresas, faço parcerias com tudo, até mesmo com igrejas, em curso de noivo, trabalho para jovem. O meu trabalho, eu tomei uma decisão, Arnaldo, assim, eu vou servir o ser humano, independente de dogma, ideologia. Eu estou aqui para servir. Em quaisquer igrejas que você for chamado, você vai? Qualquer igreja. Nas escolas, qualquer públicas, escola, privadas? Privadas. Hoje, a sexta-feira que vem, eu estou na Secretaria Municipal e Estadual de Goiás, por exemplo. Eu não faço distinção. Não. Eu trabalho, o meu papel é ajudar o ser humano, porque nós estamos passando por uma fase muito difícil. E as pessoas, a minha preocupação é que o único caminho que eu enxergo para nós enfrentarmos tudo que está sendo estudado é a fé. Não tem outro. Por quê? Porque ou eu acredito e não duvido que isso tudo vai nos levar para uma luz, para um caminho melhor, ou você desiste. Eu acredito, porque a minha fé é muito sólida. Então, Ronaldo, eu tenho trabalhado com muito, porque mudar a cabeça dos professores, das escolas, mas eu te falo, a base da pirâmide invertida é a família. Se a família errar, a escola não pode contribuir, não. Não pode. Nós temos que falar com as famílias. Esse conteúdo tem que chegar em casa. Porque a criança, existe uma área de interseção entre família e escola. Mas se a criança já chega destruída, o que a escola pode fazer? Uma escola não consegue se sobrepor à mensagem de um pai. Essa é a mensagem. Hoje eu dou curso para pais. E a gente, literalmente, tem constatado,
e com muita dor o quanto o mundo digital ele tem causado um grande estrago na vida das pessoas. E aí a gente menciona os jogos, a gente menciona as séries que entram também pelo mundo digital, a gente menciona a violência que é ensinada, não é? Que é passada através do mundo digital, provocando suicídios, homicídios e tantas outras coisas. E a gente vai chegar nesse ponto, mas antes eu quero saber o seguinte: o método que você criou, chamado MIDE, Múltiplas Inteligências e Desenvolvimento Emocional, este método, ele é ensinado, ele é repassado, como ele é feito para pais e escolas? Na verdade, eu treino a partir de 14 anos, né? Então, eu adaptei o método para falar de uma faixa, de 14 a 18 eu trabalho isolado. Depois do 18, o método tem várias formas, mas ele é todo online, as pessoas podem acessá-lo online. Mas é tão profundo, Ronaldo, essa questão, que você não pode só me assistir falar. Você precisa da minha mediação. Então, por uma questão de responsabilidade ética, todo mundo que acessa meu curso tem uma mentoria comigo semanal, né? Ou pelo menos, como eu estou fazendo com as escolas, mensal. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de te passar uma informação e acreditar, ainda mais envolvendo família, né, e educação, que você entendeu. Então, além de te passar o conteúdo, eu faço hoje uma mentoria com você. Entendeu o que eu quis te dizer? Então, me diz o que você entendeu, para que você não leve essa informação adiante, né? E fora os conflitos emocionais que surgem, né? O meu filho me derrubou, Ronaldo. Meu filho, com 2 anos, me fez uma pergunta que me destruiu como pai. 2 coisas que ele falou. Uma, que dia que eu ia mudar lá para casa? Olha como eu era ausente. Que dia você vai mudar aqui para casa? E a outra, Ronaldo, que acabou comigo, um dia nós estávamos num shopping, ele olhou para mim e falou: papai, eu gosto de você, mas amar eu amo só minha mãe. Ronaldo, eu não nasci para escutar isso. Eu não tenho estrutura. Foi isso que te provocou tirar aqueles anos sabáticos? Foi a rever sua vida? Foi. Aí, Ronaldo, olhando para o meu filho, eu percebi o quanto vazio, materialista, sem os valores que eu acredito, eu tinha passado para a primeira filha, que tinha 8 anos. Antes de encerrar o nosso primeiro bloco, já fazer uma pergunta que já vai nos levar para o segundo também. Que riscos emocionais o uso exagerado do mundo digital ele pode trazer para uma pessoa? Você começar inconscientemente a acreditar no mundo que não existe, numa realidade virtual mesmo, né? Por exemplo, existem 4 trilhas hoje que estão levando esses dados que você falou. A Organização Mundial de Saúde mostra, hoje nós somos 300 milhões de pessoas em depressão, né? A depressão está explodindo nos jovens. E aí eles chegaram que existem 4 caminhos que estão criando isso aí. O terceiro, e para mim mais profundo, é a realidade falsa criada pelas redes sociais. Então, Ronaldo, você pensa o seguinte: a vida não está boa. Aí você vai no Instagram, o teu amigo mostrou os problemas dele? Não, mas ele fotografou ele no barco, ele comendo, ele de férias. Inconscientemente, você começa a dizer: poxa, minha vida é a pior de todos os meus amigos. Ela tem esse negócio. Só para você ter uma ideia, não sei se vocês acompanharam aquela entrevista da diretora do Facebook, ela falou que quando publica um corpo perfeito, o algoritmo dispara. Então, eles sabem que é aquilo. Então, você criou um parâmetro físico para as meninas e meninos, principalmente para as meninas. Você criou um parâmetro intelectual, todo sucesso as pessoas publicam. Você criou um parâmetro social, baseado em dinheiro, status. E isso está no inconsciente da criança. Isso tem a ver também com, inclusive, as páginas de notícias, que quando você está ali para ler notícias, tem sempre junto a vida de artistas, os corpos dos artistas, as fotos de biquíni, as fotos na praia, essas coisas todas? Tudo a ver. Porque, na verdade, Ronaldo, quando você fala de emocional, você tem que nunca preocupar com o que está direto. Você tem que preocupar com o que é subliminar. O emocional, ele opera de forma inconsciente, ele opera de forma subliminar. Então, por exemplo, eu vejo séries violentas. Você sabe que a violência não é o que me preocupa, mas as mensagens subliminares escondidas ali, isso me preocupa. Então, peraí, a gente vai agora para o nosso intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre as séries. O tal do Round 6,
que está deixando o país preocupadíssimos. Outros jogos e outras séries também que os nossos jovens estão assistindo e que está levando esses jovens a praticarem coisas terríveis, assustadoras, bárbaras, cruéis, inclusive, e mais ainda também o limite entre o mundo virtual e o mundo real. Como estabelecê-lo? No próximo bloco a gente volta já já. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, gente, olha, o tema é daqueles que é interessantíssimo e a gente precisa, com toda a atenção, falar sobre isso. O mundo digital no limite entre o bem e o mal. Eu estava fazendo uma análise e percebi o seguinte: no período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial até os princípios dos anos 90, as inovações tecnológicas que impactaram a humanidade de maneira geral ocorreram de forma espaçada e até com algum grau de previsibilidade. Para o mundo dos negócios e do trabalho, esse período foi marcado por algumas características, como predominância de corporações industriais com alcance mundial, monopólio de grandes marcas, o conhecimento da profissão, cultura de planejamento e etc. No período, por exemplo, dos anos 90, ocorreu uma revolução silenciosa. O mundo digital entrou em cena, provocando a ampliação do consumo de computadores individuais, plataformas de serviços agregadas, expansão da telefonia celular, surgimento de aparelhos multiutilitários, novas formas de adquirir, vender, trocar mercadorias, contratar serviços, acesso a informações em tempo real através de mídias diversas e, a partir de então, as formas de pensar, comunicar, trabalhar, divertir e se relacionar nunca mais seriam as mesmas. Foi a transição da economia digital, ou melhor, industrial, para a chamada economia digital ou economia do século XXI. E é verdade que as ferramentas e conteúdos digitais ampliaram as possibilidades de criar soluções para problemas diversos. Por outro lado, o acesso quase ilimitado, aliado às facilidades que a era digital traz para a vida cotidiana, essa fixação no mundo digital tem causado transtornos nas relações sociais, como o aumento de casos recentes de dependência em tecnologia e a substituição das relações pessoais por conversas e contatos totalmente digitais, artificiais. O fato é que, para o bem ou para o mal, a era digital é um caminho sem retorno e tende a se intensificar ainda mais nos próximos anos. É verdade? Tende a se intensificar mais ainda? Tem. Isso aí é líquido e certo. Na verdade, o que me preocupa foi, como eu te falei, não houve uma mediação desse processo. O processo aconteceu numa rapidez, né? É o que nós estamos chamando de quarta revolução industrial, né? Ela vem agora mudando todo o escopo da tecnologia. Ela começa, na verdade, depois da guerra, da Segunda Guerra. Nós já estávamos transitando para a quarta revolução industrial. Só que ela explode em 2007. Com acesso, né? Quando todo mundo acessa a tecnologia, sem preparo, sem cultura e sem mediação, a coisa foge do controle. Para vocês terem uma ideia, esse negócio é tão grave. As pessoas estão na ilusão que estão mais próximas. Que a rede social, né, fez com que você entrasse em contato com muitos amigos de infância, mas isso não é real. E existe um estudo de uma universidade inglesa chamada Brigham Young University, mas foi a base americana, é o maior estudo que eu já vi. Eu nunca vi uma pesquisa que envolveu 4 milhões de pessoas, eu desconheço. Essa pesquisa mostrou que a solidão, Ronaldo, equivale a fumar 15 cigarros por dia para o corpo. A solidão é mais nociva do que o cigarro. Isto é, a solidão provoca um mal físico. Físico. Não é só emocional. Não. Os dois. Existem 2 estudos que relações humanas é base para a felicidade. Um é feito pela Universidade de Harvard, durou 75 anos, foi publicado em 2018, acompanharam 400 pessoas até a morte. Só que essas 400 pessoas viraram 400 famílias e eles chegaram à conclusão no final, eram 200 crianças em situação muito vulnerável e 200 alunos da Universidade de Harvard. E no final da pesquisa, metade de cada grupo chegou feliz aos 80 anos. Qual era o único elemento que eles encontraram? Boas relações humanas. Olha onde que o mundo digital está entrando, na base da felicidade. E agora eles decidiram pesquisar os filhos, são 2.000 filhos. Então eles falaram, e fizeram uma pesquisa no dia da publicação que me chocou, o que a nova geração quer? Qual o maior desejo dela? Primeiro lugar, fama. Segundo, dinheiro.
Então, eles virou uma obsessão se tornar um influencer, um youtuber, ter seguidores nas redes sociais, virou uma obsessão para eles. E isso gera frustração para uma geração que não está preparada a lidar com a frustração. E aí vem a Brigham University e publica, paralelo a isso, falou, olha, é mais grave, porque a solidão gerada pelo mundo digital está causando um aspecto de doença mesmo, física, mental. Então, são 10 elementos que prolongam a vida de um ser humano. Os 2 primeiros, relações humanas cotidianas, em primeiro lugar, como a gente se relaciona aqui. Em segundo lugar, relações humanas profundas. Em terceiro lugar, se você quiser prolongar a vida, deixa de fumar. Então, é o que eles mostraram. O exercício físico, Ronaldo, aparece em 7º. Ou seja, o que adianta? Pessoas que vão para a academia, cultivam aquele corpo perfeito, mas destrói as relações, não se relacionam bem com os filhos. Ele está adoecendo mais as pessoas. E aí ficou comprovado toda a questão das relações tóxicas, o estresse tóxico em casa, como um pai e uma mãe pode adoecer uma criança. Então, isso é nós temos que acordar que nós precisamos estar como nós dois estamos aqui. Ó. As pessoas precisam estar com pessoas. Então, a gente volta novamente àquele ponto. O fato de eu me relacionar com tanta gente ali no mundo virtual, em nada quer dizer que eu estou acompanhado. Não. E outra coisa, Ronaldo, eu te pergunto... É um individualismo muito grande isso. Muito. Ronaldo, você quer ver uma coisa? Você pega assim, eu tenho milhares de seguidores. Eu tenho não sei quantas pessoas no telefone, no WhatsApp. Com quantas pessoas eu estou... Se eu não tivesse no corpo a corpo nas escolas, se eu tivesse só... Por exemplo, a pandemia mostrou isso, né? A sensação que eu fiquei de vazio, por quê? Porque eu não estava com meus alunos no corpo a corpo. Isso é uma grande ilusão. A gente precisa estar presencialmente com as pessoas. E aí, o mais preocupante é a ilusão que a rede social cria na nossa cabeça, inclusive, para a minha opinião, apesar que o estudo é focado em adolescente, mas eu acredito, Ronaldo, que os adultos estão sendo influenciados, que a nossa vida é a pior entre os amigos. Já viu alguém chegar aí para a rede social e falar assim, eu estou mal, estou devendo, né, eu estou em crise financeira, eu estou brigando com a minha mulher? Não, as pessoas só publicam a parte boa. Ronaldo, tem um fato que me chama a atenção. O meu aluno mais sofrido, com todos os problemas, financeiro, relações, depressão, é o mais alegre no Instagram. Aquilo me chocou tão grande, o dia que ele me contou a realidade dele, e eu questionei ele, mas por que você expressa outra realidade no Instagram? Ah, porque eu preciso da minha imagem. Eu preciso de uma imagem boa. Então, tá aí, né, para os jovens. Eu falo muito com meus filhos. Não acreditem na felicidade, nessa felicidade. Não acreditem, porque ela não é real. É preciso, ou melhor, é possível colocar um limite nesse mundo virtual? É possível, mas com muito diálogo. Mesmo a gente aqui dizendo isso, de que tende a se intensificar mais ainda este ambiente virtual na vida social, na vida da sociedade. Na verdade, Ronaldo, eu acompanho o Fórum Econômico Mundial, recomendo a todas as famílias, né? É gratuito, juntam as maiores mentes do mundo, fazem parte desse grupo, né? Eu acompanho há 7 anos, mudou minha forma de educar, mudou minha vida, foi o que me despertou para o socioemocional. E cria argumentos para você conversar com os jovens. Então, assim, como eu acompanho a parte de tecnologia também, é uma coisa assim, o crescimento é tão exponencial nessa década, essa década é considerada a mais complexa da humanidade. Até 2030, a humanidade deve mudar mais do que a história inteira. Aí eu te pergunto, será que nós estamos preparados para mediar, para explicar? E aí, Ronaldo, programas como esse é a minha esperança, né? Que chegue de verdade na casa, que não seja uma mensagem de 1 minuto no Instagram, isso não vai mudar. Nós precisamos provocar o debate, nós precisamos encontrar famílias, mostrar os caminhos. Por isso que eu cito fonte o tempo inteiro. Rapidamente, por que essa década é a mais importante? Porque a velocidade vai crescer, eles acreditam que nós vamos chegar no pico da complexidade, da confusão, da transição, da falência, do sistema, do desemprego até 2030. A tendência depois é
a humanidade se adaptar. É aí que entra a minha esperança. É assim que a gente deve entender esse momento agora de tanto embate, de tanta intolerância, de tanto jogo de versão em qualquer que seja o assunto, de todo mundo se achar o certo, de ter a verdade do seu lado. É assim que se explica essa década agora? Ronaldo, eu falo o seguinte, a dica que eu dou para pais, calma. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer pai agora, a hora é de ter calma. Primeiro que se alguém tivesse a resposta, essa pessoa estava bilionária. Ninguém tem a resposta exata do que vai acontecer. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo como eu atuei com minha filha. Eu tenho um blog, minha filha leu, né, que eu trouxe do Fórum Econômico Mundial deste ano, o estudo sobre as profissões que devem acabar até 2025, que já em alguns lugares já até consideradas extintas. E tem profissões que devem ficar estáveis e profissões que vão surgir. E minha filha escolheu um curso das que estão na relação que estão extintas, que devem terminar. Aí ela me convida para almoçar, minha filha tem 17 anos, falou, papai, te escutar é muito difícil, porque como é que faz? Todo curso que ainda existe nas faculdades praticamente estão naquela relação. Falei, filha, segundo os estudos, Ronaldo, qualquer pessoa com menos de 30 anos vai precisar encarar 5 profissões. Então, agora, educar filho é dar competência. A competência que eu estou dando para os meus filhos não é conteúdo, é aprender a desaprender e aprender novamente, sem agora a escola. Por quê? Porque a hora que eles se formarem, eles têm que criar a competência, a paixão pelo conhecimento. Então, eu falei para os meus filhos, se vocês que estiverem indo para a escola para tirar nota, para mim, não precisa. Vocês estão indo para a escola para vocês terminarem e terem opção de escolha. Eu até te permito ter a escolha de escolher não fazer nada, mas por escolha. O pior é quem vai fazer nada porque não teve escolha, porque não estudou. Agora, se você acha que isso vai te garantir, não vai. Porque você vai ter que ter a competência de estudar sozinho e criar um contexto novo, porque a sua carreira vai acabar 5 vezes. Então, eu falei para minha filha, filha, escolhe qualquer uma. A chance de você escolher uma carreira que vai acabar é de 71%, segundo os estudos. Faça o que você ama. E ela escolheu direito. Falei, faça o que você ama. Mas faça por paixão, pelo conhecimento, pela cultura, pelo que o conhecimento entenda que conhecimento é liberdade. Não faça por dinheiro. Não faça pelo meu reconhecimento, o reconhecimento da sua mãe. Não faça pelo reconhecimento da sociedade. Faça porque você quer ter opção. E aí, Ronaldo, ela decidiu, vai fazer, está toda feliz. Porque é isso, gente, não adianta agora desesperar, Ronaldo, ninguém tem a resposta. Né? E as previsões, Ronaldo, são assustadoras. As previsões são assustadoras. Né? Da velocidade que essa década vai mudar. Ronaldo, a pandemia, por incrível que pareça, ela acelerou o processo. Todo mundo acha que a pandemia atrasou a humanidade, a pandemia acelerou o processo de tecnologia. Quantas pessoas, Ronaldo, nem tocavam no computador e hoje não saem do Zoom? Inclusive pessoas que não tinham a menor habilidade. Menor habilidade. Mas vamos avançar aqui que eu preciso aproveitar bem sua presença. O que é inteligência artificial? Como explicar para as pessoas que estão em casa? Na verdade, a tecnologia ela está criando um algoritmo de como nós pensamos. Então, ela quer replicar o pensamento do homem. Então, e vai chegar. Em 2030, já acredita-se que vai ter um computador que processe igualzinho o cérebro humano. Em 2040, estimula que um computador vai processar o que toda a humanidade processa simultaneamente. Você imagina, um computador vai raciocinar o que os 8 bilhões de pessoas fizerem simultaneamente. Então, eles chegam. Então, o que vai diferenciar? Onde vai sobrar espaço para o homem? Se um computador vai começar a raciocinar como nós, no lado existencial e interpessoal. O computador nunca vai conseguir sentir uma emoção, porque a emoção, ela totalmente nossa, está ligada à nossa alma. E ele nunca vai fazer aquilo que você diz para sua filha, faça por amor. Isso, não tem. E essa relação aqui, esse calor, essa vibração que nós estamos sentindo nunca vai ser substituída. Então, o que os grandes especialistas falaram? Você vai ter 2 campos muito agora, né? O entender da tecnologia, porque o que eu falo para o jovem? E aí eu falo para você que tem filho jovem ou para você que é jovem que está assistindo. Os estudos dizem que a inteligência artificial destrói agora 75 milhões de empregos.
paralelo, ela cria 135 milhões. Aí, Ronaldo, eu te pergunto, onde é que você viu isso? Por que não dizem isso para os jovens? Né? A pergunta que nós temos que fazer é, você está sendo preparado para os 75 milhões que irão acabar ou para os 135 milhões que irão surgir? Eu decidi levar meus filhos para os 135 milhões, que é cuidar de pessoas, se relacionar, é o que vai sobrar para a gente. E quem vai inventar a tecnologia do futuro? Rapidamente, eu queria te perguntar naquela hora, quais são as 5 profissões do futuro? Bom, cuidar de pessoas é o que tem mais expectativa. Aí você tem desde a psicologia, você tem assistência, você tem hoje, não sei se vocês viram recentemente, a Alemanha liberou o pessoal que trabalha em biblioteca 1 hora por dia para bater papo. Né? Relações humanas, as pessoas estão precisando de gente para conversar. Cuidar de pessoas é a profissão que mais tem a tendência a crescer. Tecnologia, né? E aí, tecnologia da informação precisa ser bem traduzida para o jovem. Não é só desenvolver tecnologia. A profissão do futuro é como você criar tecnologia usando tecnologia. Dá um exemplo para vocês. Está todo mundo falando do 5G. Todo mundo achando que o 5G é uma questão da telefonia. Vocês sabiam que o 5G é considerado a maior mudança da humanidade? A 5G vai mudar todas as áreas da humanidade. Ele é o marco dessa década, é o 5G. A China está lançando o 6G já, né? Então, o que acontece? O 5G é inteligência artificial. É, porque ele coloca os carros autônomos, vai destruir a indústria que nós conhecemos. Residências, lares autônomos. Tudo. Ronaldo, vai mudar a comunicação humana, ela muda toda a indústria automobilística, ela muda toda a guerra espacial. Né? Essa luta, por que vocês acham que o Elon Musk subiu 1.600 satélites em fila? Porque quem colocar o 5G em qualquer lugar da Terra, navio, você não vai precisar pilotar navio mais, você não precisa pilotar carro mais. O avião vai pousar, porque o 5G coloca uma precisão, ele não tem o delay do 4G. Né? Só estão esperando isso para começar a desmontar a indústria automobilística. Então, esse tipo de coisa que eu te falo da mediação. Quando eu leio uma notícia, por exemplo, que a Ford fechou no Brasil, eu chamei meus filhos e falei, está acontecendo o que estava previsto em 2014. A indústria automobilística vai começar a ser desmontada em 2020. Eu estou com algumas constatações aqui, eu quero te ouvir, eu quero falar ao mesmo tempo, porque eu estou com tanta coisa aqui na cabeça. Eu estou chegando a uma constatação seguinte, quanto mais tecnologia, quanto mais mundo digital, a gente deve oferecer mais humanidade. Exatamente. Para não nos perdermos. Não, e os maiores especialistas dizem isso. Os maiores especialistas dizem, não tem outro caminho a não ser o amor mesmo, aproximar pessoas. Né? Nós precisamos acordar para isso. As pessoas estão sumindo das pessoas. Isto é, a gente está falando agora aqui da inteligência artificial, que é muito mais tecnologia, muito mais digitalização em tudo. Quanto mais isso for se intensificando, nós temos que intensificar mais ainda a nossa relação humana. É isso? É isso, literalmente isso. E mais, nós temos que agora... Você usou uma expressão que eu gostei muito sobre a questão do egoísmo, né? A ciência está falando de 2 egoísmos que tem que ser combatido. Eu não sei como nós vamos fazer isso ainda, mas você pensa o seguinte, eles chamam de egoísmo individual, aquele que eu penso em mim, e o egoísmo coletivo, aquele que eu penso na minha família. Você para pensar como o homem tem essa tendência. Uhum. Mas pensar no próximo fica muito em discurso. Aí eu te pergunto, aonde que a tecnologia vai atacar a base da pirâmide? Você sabe que eu gostei do que você fez agora aqui? A gente realmente é muito individualista e egoísta. A gente pensa no nosso bem-estar, mas aí a gente, para se sentir um pouco melhor, não, eu penso no bem-estar da minha família. Mas será que isso está bom desse jeito? Será que tá realmente é o ideal eu pensar em mim e só na minha família? Será que isso basta para eu ser um pouquinho bom? Então, não, eu penso na minha família, proteger a minha família. Será que isso basta? Eu te garanto que não basta. Sabe como começou a me mudar a minha vida? O dia que eu entendi que a sua felicidade é a minha. E que a minha depende da sua. É tudo sistêmico. Por isso, Ronaldo, eu me especializei em pensamento sistêmico, né? Eu tenho curso com o maior pensador sistêmico do mundo, eu fui atrás dele, porque, Ronaldo, tudo é sistêmico. O nosso problema de violência, na verdade, está na educação. A saúde está em colapso, porque a educação está em colapso.
o mundo é todo sistêmico. E hoje, a tecnologia vai deixar isso mais sistêmico. Bom, se a pandemia não provou isso, Ronaldo, imagina, janeiro de 2020, eu estava lá, voltando dos meus estudos nos Estados Unidos. Você acha mesmo que eu cogitava que uma pessoa que desse um espirro no outro lado do planeta iria me parar por 2 anos? Quando alguém imaginou isso? Né? E aí outra coisa, qual foi o maior colapso que a pandemia mostrou? Relações humanas. Mano. Você sabe que o que mais disparou como prejuízo da pandemia, Ronaldo, nos países, foi a separação? Uhum. Jogou o holofote em casamentos que estavam com relações superficiais. Quantos pais, Ronaldo, eu vejo pressionando as escolas para voltarem porque não conseguem conviver com os filhos? Olha o que a pandemia mostrou, você não consegue conviver com o teu filho. Né? Então, essas coisas, e é isso, Ronaldo, a humanidade, o nosso desafio agora é cuidar de pessoas, porque a inteligência artificial vai atacar a base da pirâmide. Vamos lá, continuando aqui, tem uma porção de perguntas ainda. A gente abordou isso aqui já na saída do bloco. O conteúdo das novas séries que eu, adulto, estou assistindo, mas que os meus filhos, sejam eles ainda criança ou adolescentes, jovens, também estão assistindo. Foi outro tema que você introduziu aqui, o conteúdo ou a mensagem subliminar dessas séries, que hoje todo mundo assiste séries. Isso. Na verdade, Ronaldo, a inteligência artificial, estão estudando um protocolo mundial da inteligência artificial e o que me deixa, te confesso assim, que preocupado é porque o que se discute é construí-la baseada no que eu menos vejo na sociedade. Então, mais uma vez, eu te trago para a palavra fé. Tem que acreditar que um dia a humanidade vai ter que acordar que só pela ética. Né? E aí nós entramos na série. Quando se cria uma série, mas não se prepara a humanidade para receber aquela série e ela explode como nós estamos vivendo nesse momento, cadê a ética? Por que os autores, quando perceberam isso, não foram para a mídia? Porque hoje, para você ir para a mídia, para ficar famoso, todo mundo vai. Por que não vai para fazer uma mediação? Como interpretar aquela série? Você está falando do Round 6. Do Round 6. Round 6, que tem sido uma série que leva as pessoas a cumprirem algumas obrigações ou algumas punições e que podem ser até assassinatos, que podem ser até coisas com males praticados contra outras pessoas para que aquela pessoa consiga ir até o fim da meta dela, que é vencer a competição, não é? E ganhar dinheiro. Na verdade, nós voltamos para a questão do digital, né? O problema do Round 6, para mim, não é a violência. Não foi essa questão. Primeiro foi chegar ao mundo sem mediação. Ela é extremamente profunda. Explica para a gente o que é o Round 6. O Round 6... Qual é a proposta dessa série? Olha, a proposta é uma grande crítica ao capitalismo. Né? Eles quiseram mostrar o seguinte, olha só como é mensagem subliminar. Todas as críticas que eu leio é o absurdo extremo da violência. Então, primeiro, quando eu assisti, ela era 16. Quando eu fui rever a série essa semana, ela já está em 18. Quando eu falei, inclusive numa entrevista para vocês, eu falei, eu acho um absurdo essa classificação de 16 anos. Eu acho que, na verdade, 1% da humanidade está preparada para interpretar a série. Então, a série, ela mostra toda a realidade do mundo que eles tentam falar que é da Coreia do Sul, mas eu te falo que eu não lembro um país que eu pisei no mundo que aquela realidade não se aplica, né? A diferença social. Então, a questão é o seguinte, eles são chamados, eles procuram pessoas que estão vivendo a miséria, então exploram a miséria, o desespero, endividadas, pessoas que faliram, pessoas que estão doentes, né? Pessoas criminosas que estão condenadas, pessoas que estão imigrantes, que estão ilegais, e oferece o seguinte, para eles irem no jogo não dizem a regra, e são 6 etapas do jogo. O primeiro, eles matam, eram 456 pessoas, eles matam 255 no primeiro jogo. Aí o participante descobre que eles tinham apostado a vida. E aí, olha como é grave a mensagem que eu falo. O problema disso é que eu peguei, esses dias, recentemente, uma menina de 9 anos que assistiu isso. Esses dias, uma professora relatou comigo que uma menina de 6 anos assistiu isso. E aí você não entende. Aí eu vou te preocupar, a minha preocupação da mensagem subliminar. Aí tudo bem, tinha um contrato. E o contrato tinha uma regra. A segunda regra era, se a maioria votar para desistir, acaba. Vocês não são obrigados a ficar.
Mas só que eles não contam isso no primeiro, eles matam 255 pessoas. Aí todo mundo, querendo ir embora. Aí fala, mas eu tenho uma informação para dar para vocês. Cada morte vale R$500 mil. Então já tem 120 milhões no cofre para o vencedor. 50% muda de ideia. E 50% quer sair. Um velhinho que tem um tumor no cérebro, e inclusive o ator principal fica em pânico quando vê que ele vai decide ir embora, vai todo mundo embora. Eles devolvem tudo, não impedem. E falam, se vocês desistirem, está aqui o telefone. 93% volta. Né? 93% volta para o jogo, sabendo que está apostando a vida. E aí eles vão jogando. Então, assim, Aí eles mostraram, né? O imigrante na Coreia do Sul, geralmente vindo da Coreia do Norte e do Sul da Ásia, a miséria que eles vivem na Coreia do Sul. Só que isso é real, né? Como você diz, pegou pessoas com problemas diversos e graves na sociedade. Quando é que a série leva a pessoa a fazer algo na vida real? Aí acontece o seguinte, porque aí você agora, é que eu falo eu falo assim, né, da ética momentânea e da fé momentânea, porque assim, eles mostraram, eles têm uma crítica muito interessante, mas o que me preocupou, e o que eu acho que os pais têm que ficar muito atentos, então eu entendi tudo que a série quis fazer e eu criei um repertório de documentários e filmes paralelos para mostrar a mesma realidade para meus filhos. Eu falei, olha, por que não? Porque a resposta hoje para vocês pais não dá mais para essa geração, você falou não dá para você assistir. Se você falar isso, ele vai assistir. Que seja na casa do colega, ele tem acesso ilimitado, é o que você falou hoje, o mundo está aberto. Né? O mundo digital não tem trava. Então, eu falo o seguinte, você tem que argumentar baseado em valores. Então, eu sentei com meus filhos e falei, olha, essa série, da forma que ela apresenta, as críticas afere todos os valores da nossa casa. Mas só que eu não deixo subliminar. Que valores que feriu? Ética, resiliência. Esse me preocupou, não? Porque é o seguinte, qual é a mensagem subliminar que ficou na série? Sua vida está com problema? Sua vida está miserável? Me vende ela por dinheiro. Porque aquilo é um suicídio, né? Então, suicida. Vai para um jogo, tudo ou nada. Sua vida está uma miséria, você está doente, você está devendo. Você quebrou. Que mensagem é essa que nós estamos deixando para os jovens? Sua família não gosta de você. Exatamente, sua solidão, tudo. Sua vida não tem graça. Tem uma menina que está lá por solidão. Olha só, nós estamos falando do nosso tema. Ela fala, eu estou aqui porque ela decide morrer no meio da série, porque ela fala assim para a outra, se eu ganhar dinheiro, eu não tenho para quem usar. Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Ela decide deixar, né? Ela ou outra menina, ela falou, não, você merece o dinheiro, porque você quer salvar a sua família, você quer levar festa, você quer construir a casa para sua mãe. O amor próprio dela é tão baixo que ela quer morrer, inclusive. Ela quer morrer. Então, assim, aí, Ronaldo, eu fiquei vendo, tá? A mensagem, no final se descobre que são 6 banqueiros entediados que criaram o jogo. O que é a mensagem? Que a nossa vida é um grande jogo, fato, movido pelo dinheiro dos bancos. Né? Essa mensagem, essa crítica. Gente, tem tanto documentário que mostra esse jogo, né? O jogo do capitalismo. Agora, é verdade que essa série levou pessoas a cometerem realmente atos bárbaros na vida real? O que eu acompanho é levar os jovens na França, né? Tem 5 jovens internados que foram brincar com isso. Porque, na verdade, Ronaldo, não é a série que leva, né? Eu digo assim, porque levar a atos na vida real, se imagina que, de fato, e até por alguns que já aconteceram e noticiados na mídia, que aconteceram. Mas o pior ainda é que vai corroendo, como você disse, os valores, a ética, o amor próprio, aquilo que é mais precioso na vida do ser humano. Corrói por dentro. Corrói por dentro. E o Ronaldo diz, isso é um trabalho lento. Aí vem o Round 6, faz um pouco, é que eu falo para os pais e para as escolas, né? Qual que eu tenho defendido para as escolas? Nós precisamos ensinar os pais a mediar. Não dá, Ronaldo, para chegar hoje para essa geração e falar, por que não? Porque não quero, porque você não pode. Não, nós temos que argumentar valores, porque não fere os nossos valores como ser humano. Né? A vida não é assim. Pelo contrário, o que eu defendo para os meus filhos é o seguinte, não é se, é quando vocês irão enfrentar problemas. Eu tenho uma teoria que eu chamo de 8 ventos, né? Toda vida sopra 4 ventos favoráveis e desfavoráveis, Ronaldo. A gente não pode jogar a vida para cima. E muitas vezes você cai pelos favoráveis. Então, Ronaldo, o que eu fico preocupado não é com o Round 6, é o que veio antes, o Round 6 e o que está vindo aí.
Ou seja, eles vão alimentando o valor que mais me preocupa hoje nas famílias, Ronaldo. Principalmente da geração com menos de 29 anos. Resiliência. Força para levantar. Bom, e esse é o nosso próximo assunto do bloco que vai chegar daqui a pouquinho. Por que nós temos hoje uma sociedade, pessoas, uma juventude sem resiliência, fraca, que desiste rapidamente das coisas, que não tem vontade para nada, pouca vontade para qualquer coisa. Daqui a pouquinho, aí a depressão. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. A você que acompanha a Canção Nova, nós estamos no Além da Notícia desta noite, falando sobre o mundo digital, no limite entre o bem e o mal. E eu estou recebendo com muito prazer aqui o Ivan de Castro, professor, especialista em educação socioemocional, um empresário que largou tudo porque percebeu que a sua família estava escorrendo pelos dedos, não é? E a partir daí foi entrando cada vez mais para conhecer esse mundo digital e suas consequências. Bom, Ivan, e nós estamos aqui hoje para falar justamente dessas consequências do mundo digital. Nós não estamos aqui dizendo que não há coisas boas, claro, existem coisas boníssimas, mas como lidar com os perigos dele, não é? Os malefícios que ele pode nos causar. E a gente percebe que um dos malefícios é a questão do vício, da pessoa realmente não conseguir ter um limite, colocar um limite na sua vida real e no mundo digital. Isso está atingindo até adultos, não é? Tudo, é geral. Na verdade, hoje a Organização Mundial de Saúde, Ronaldo, coloca a dependência digital no mesmo nível da dependência química. Imagina uma coisa dessa. Já está considerado no mesmo nível. Você pode criar dependência digital do mesmo nível que uma pessoa cria dependência de cocaína, por exemplo. E eu acho que tem um grande hospital em São Paulo, que não me vem à mente aqui agora, que já tem, inclusive, uma especialidade lá para tratar pessoas viciadas no mundo digital. Já tem. Hoje, isso já é uma realidade de saúde pública no mundo. A questão do digital já virou um problema de saúde pública, né? E é isso mesmo. Ela causa N doenças, entre elas, porque, na verdade, quando ela leva a pessoa para um processo depressivo, ela atinge N outras doenças que são registradas, como não são vinculadas, mas que, na verdade, a origem é todo esse processo depressivo. Então, vão surgindo outras doenças em torno que não são registradas. Eu acredito, Ronaldo, que esse número é muito maior. Eles falam em 300 milhões, eu acho que é muito maior. Quais são os sinais que uma pessoa que já está realmente presa no mundo digital ela dá? Uma criança, ou um adolescente, ou um adulto mesmo? Ronaldo, a dificuldade de socializar é o primeiro deles. Então, você observa muito, porque se você tiver um pouco de relação com seu filho, você percebe a mudança de quando ele começa a descobrir o mundo digital para agora. Ele tem uma tendência violenta ao isolamento, né? Busca ficar sozinho, passa muito tempo e começa a ter dificuldade de socializar pessoas. Ronaldo, minha vida é ajudar adolescente hoje com dificuldade de se relacionar. Eles têm uma facilidade violenta de se relacionar pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas quando colocam um na frente do outro, eles entram em pânico e não conseguem explicar o que passa na mente deles. É que, na verdade, eles se sentem desprotegidos, porque o cérebro, ele trabalha, o grande objetivo do cérebro é previsibilidade e controle. São duas missões do cérebro, te proteger. Então, ele tenta buscar previsibilidade e controlar o máximo de coisas que estão acontecendo. Imagina a segurança para o cérebro de eu estar me relacionando no meu quarto. Que risco eu tenho? Eu estou num ambiente controlado. Por exemplo, por que muito jovem se expõe quando alguém pede uma foto, por exemplo, que ele não deve mandar? Porque para o cérebro ele está num ambiente seguro. Ele não manda pensando que ele está mandando aquilo para o mundo. Então, o ambiente cria-se, então, que a melhor forma de se relacionar é me trancar no quarto. Porque ali eu estou seguro, ali ninguém me ataca, ali se a coisa ficar difícil. E outra coisa, né, mano? Nós abrimos uma condição que nós não passamos por isso, que é o bullying digital. Então, a criança pode ser hoje destruída sem sair de casa. Então, o primeiro sinal que os pais têm que tomar cuidado é o isolamento. Dificuldade de comunicação com os próprios pais, acontece demais. Então, volto para o tema, Ronaldo. Precisamos aumentar a profundidade da relação das famílias. Bom, vamos falar de gente adulta, então? Vamos. E quando isso acontece com os adultos? A mesma coisa, o sinal é o mesmo.
o isolamento, né? E aí começa a ver, por exemplo, o processo de tristeza. Pessoas que vivem, mas sentem necessidade, começam a sentir porque não consegue se manifestar, né? Porque você não tem esse calor humano. Então, o processo, na minha opinião, ele é idêntico. Ele é mais destrutivo para a criança porque ela não tem ainda a maturidade e o cérebro ainda não é adulto. Mas o problema é idêntico. E uma pessoa adulta, eu acho que é mais comprometedor ainda, ou também com a devida proporção, é altamente comprometedor, porque ela tem compromissos, ela tem obrigações. E já vi que, em muitos casos, a pessoa ela perde compromissos, ela deixa de cumprir com obrigações, ela torna-se alguém extremamente ineficaz nas coisas que faz, não é? Ó, Arnaldo, primeiro, ela começa a vender o sono. O sono é o primeiro que vai embora, né? Por quê? Porque muitas vezes ela quer cumprir o mundo digital e é o que você falou, e ela tem compromissos, ela tem hora. Então, ela começa a comprometer o sono, a alimentação. E o mais grave é, ainda para mim, no nível inconsciente. A minha vida é a pior de todos os meus amigos. Ronaldo, é simples. Pega um amigo que você tem muita intimidade, que você conhece ele profundamente, vai para as redes sociais e vê se bate o que está publicado com a história que você sabe. Não bate. Mas só que o inconsciente não trabalha dessa forma. Ele compara o tempo inteiro. O nosso cérebro nos compara o tempo inteiro. Por que nós conhecemos o amargo? Porque a gente conhece o doce. Então, ele compara o tempo inteiro e ele vai criando um nível de ansiedade. Outra coisa, Ronaldo, que o mundo digital tem feito com os adultos, e isso, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos, porque é muito difícil alguém escapar. É o pânico sobre o futuro. Ronaldo, o que mata uma pessoa? A esperança. Quando eu tiro de você a esperança, eu tiro praticamente sua vontade de viver. E a preocupação exagerada, né? E aí, o que acontece? Eu entendo, Ronaldo, a preocupação é real, nós estamos passando por um momento complexo e eu defendo calma. Calma, agora é hora de calma. Eu aposto ainda no ser humano, eu aposto em aprofundar minha relação e dar estrutura emocional para os meus filhos e para os jovens. Por quê? O mundo eu deixei de ser preocupado. Nós não estamos mais. Meus filhos não estão preocupados se eles vão formar aqui em Brasília. Ronaldo, o mundo agora globalizou de vez, só está faltando uma barreira. Então, o que acontece? Eu tenho que criar meu filho para o mundo. E aí começa a chover pela mídia. Mal mediado, tem que ser bem mediado. As informações sobre a quarta revolução industrial e cai nas famílias a pressão sobre carreira. Existe um estudo, Ronaldo, por que os pais estão tão ansiosos? E estão levando os jovens, eles caem e levam os jovens com ele nas 4 trilhas. Porque a partir de 1990 começou a nascer a primeira geração que não vai superar os pais, financeiramente. E eu pergunto, mas gente, e daí? E aí o pai entra em pânico. Ele entrando em pânico, Ronaldo, o que ele faz? Ou ele superprotege, ou ele cobra em excesso. Os dois caminhos para dar start a processo depressivo. E a pressão é real, realmente tem que preocupar. E eu falo para as escolas, Ronaldo, qualquer pauta que a gente for discutir, tem que pensar em cenário mundial hoje. Não mais você pensar em cenário local. A criança não acessa mais informação local, ela acessa informação mundial. Então, a pressão em cima de nós, sociedade, é real. E aí, Ronaldo, muito dessa queda, a gente vai assistindo toda essa loucura que está acontecendo. Nós entramos num processo depressivo e levamos para o O que e como a igreja pode ajudar neste processo aqui? Do jeito que você está fazendo. Não tem que inventar a roda, não. Nós temos que levar um debate aberto, franco, otimista, porque o pessimista, a pauta negativa, ninguém precisa mais, não. Por exemplo, eu fui falar de resiliência, que eles atacam frontalmente, eu coloquei meus filhos para ver o documentário da vida do Roberto Baggio, aquele jogador italiano. Que errou o pênalti na decisão da Copa de 94. Isso é maravilhosa. Então, conta para a gente rapidamente. Ele, na verdade, ele foi criado numa família muito pobre, cheio de problema com o pai. Ele sofre uma lesão, fica quase aleijado antes daquilo. Ele supera uma lesão e o médico dizendo que ele não ia andar mais. Ele vai para a Copa de 94 e o pai dele criou com ele, falando o seguinte: quando você tinha 3 anos, você me fez uma promessa. E não era verdade. Que você um dia ganharia uma final do Brasil.
Você imagina o que foi para ele aquele chute fora. Ele tinha um compromisso com o pai estava lá no estádio com a esposa e com o filho e com a mãe. Depois ele vai, tem outra lesão, fica aleijado, se recupera com o compromisso de jogar a Copa de 2002 e cortam ele. E esse cara, só positivismo, só luta, só mensagem positiva. E ainda recupera a relação com o pai. Você tem o defensor, né, a história de Burt Trautmann, que foi o maior goleiro da história do mundo. O cara ficou aleijado, quebrou o pescoço e jogou. Então, assim, eu falo para meus filhos, vocês estão, do mesmo jeito que tem uma série que ataca a resiliência, vocês querem ver o que é resiliência? Aí eu começo a mostrar. Gente, é o que você falou, não tem a parte do bem e do mal. O problema é que nós não estamos preparados para interpretar. Vamos indicar rapidamente qual que é o documentário que mostra o Baggio? Pode botar, Vida do Baggio. Roberto Baggio. Porque em italiano é Divino, mas no Netflix você vai encontrar como Baggio mesmo. Beleza. Rapidamente, eu tenho que aproveitar tudo de você, mas o tema agora está sendo resiliência. Por que a gente percebe hoje uma geração de jovens, de crianças tão pouco resiliente, isto é, com pouca resistência, com pouca vontade? Desculpa o termo que eu vou usar agora aí, mas filhos moles, pessoas moles, pessoas fracas. Isso que eu percebo é real? É real. Hoje isso é considerado uma pandemia mesmo, uma crise mundial. Porque o que acontece? Voltamos para a rede social de novo. Aqui não tem como escapar, Ronaldo, porque o que acontece? Eu combato muito, viu, Ronaldo? Eu tenho uma discussão profunda com o pessoal de empreendedorismo, essas coisas assim. Nasce um expoente desse que eles chamam de unicórnio. Ronaldo, eles vendem para o jovem que aquilo é o caminho, que a riqueza da noite para o dia, né? Porque ele pega um caso, ele pega um youtuber que virou da noite para o dia. É um de 10 milhões. Aí eles pegam e vendem aquilo como o ideal, aquilo como factível. E aí o jovem acredita e ele quer aquele futuro. E aí, outra coisa, o game tem uma característica. Ali ele consegue ir vencendo muito rápido, né? E na vida não é assim. A vida não é esse game. As fases da vida não são assim. E aí, então, a gente não prepara. Então, quando eu falo para os pais... E voltando aqui, mais uma vez, os games, não é? Eles vão fazendo um trabalho na mente desses jovens, desses adolescentes hoje, de que as coisas não são tão difíceis e de que ultrapassar aquelas barreiras, aquelas fases, daqui a pouco eu vou conseguir, eu consigo... E não mostra algo real, algo concreto. Não, e o game é fantástico assim, tanto que ele está sendo usado para tudo. Nas carreiras, nas grandes corporações, a gamificação, porque o cérebro é ávido, e isso é uma novidade, em cumprir meta. O problema é que você não estabelece meta. Se você estabelecer meta, Ronaldo, o cérebro vai atrás da meta, tanto que os meninos... Ronaldo, eu acho o game tem um lado fantástico. Eu vejo os meninos se comunicando com chinês. Como é que você está falando com esse cara na China? Eles criam uma língua, é incrível a capacidade do jovem, mas não tem algo palpável na mão, né? Então, quando vai para o mundo... Eles não estão preparados. Mas eu ainda volto. Né? Eu não tenho medo do game. Eu acho que o game, a rede social, todos esses problemas são problemas de valores. Você pode deixar seu filho jogar, não tem problema nenhum. Desde que você saiba mediar. Desde que você explique que valores não podem ser atingidos pelo game. O que está levando hoje tantos jovens à depressão? A gente olha nos índices mundiais de pessoas com depressão e há ali uma faixa etária que preocupa, dos 15 aos 29 anos, muitos jovens. A mesma coisa com suicídios também nessa faixa etária. O que está levando os jovens a isto? Existe um estudo muito bacana que foi publicado em outubro de 2019, um estudo sobre isso nos Estados Unidos. Eles falam que tem 4 trilhas criadas em casa. A primeira é a superproteção, eles chamam, tem vários termos, né? O último que eu mais gosto é o pai limpa trilho. O pai está na frente do filho, tirando todos os obstáculos dele. Então a criança não se frustra. Até então, é porque a casa, Ronaldo, é chamado pela ciência cognitiva, pela educação socioemocional, como um ambiente controlado. Em casa eu consigo não deixar meu filho se frustrar. Eu te pergunto se o mundo vai deixar. Né? O ambiente semi-controlado já começa a entrar em colapso. Ronaldo, você quer entender se a sua educação está funcionando ou não? Vê como é que seu filho se comporta na escola. É o primeiro sinal que a coisa não está boa. E depois a carreira e essas coisas, né? O segundo é excesso de cobrança. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1. Ronaldo, cada vez mais
esse número 1 vai ficar tão relativo, o percentual de competição vai ser mundial. Então, a gente começa a impregnar nos meninos o perfeccionismo que você falou, com muita propriedade. É o corpo perfeito, é o carro perfeito, é a família perfeita. Vai virando uma pressão na cabeça do menino e ele começa a não cumprir. E outra coisa, vem esses jovens que conseguem o sucesso muito cedo, aí os nossos jovens que estão seguindo o caminho normal. Poxa, eu não estou rico aos 20, não estou bilionário aos 23. Não sou famoso. Não sou famoso, não tenho o corpo do sonho, não tenho o carro que o fulano tem. Cara, então, que vida é essa? Depois a rede social, que é a terceira trilha, e a quarta é exatamente, para mim, a que poderia curar as outras 3. Segundo eles, falta de relações profundas entre pais e filhos. E aí, Ronaldo, aqui eu vejo o nosso papel. Nós temos que tirar isso do subjetivismo e levar de forma sólida para as famílias. As famílias têm que ajudar o jovem a interpretar. Ronaldo, muitas dessas publicações eu tenho dificuldade de entender. Como é que você vai pedir para um adolescente entender esse mundo complexo do jeito que está? Nós precisamos mediar isso, Ronaldo. Precisamos estar juntos, todos mundo mediando isso, ajudando os pais a entender para mediar, principalmente pai de criança pequena, que ainda dá tempo, né? O adolescente nós temos que ir direto. Vamos lá, tratar de um outro assunto aqui. Está se tornando comum a gente ver jovens e adolescentes se suicidarem influenciados por games. O que fazer? Na verdade, Ronaldo, eu não acredito que a influência é o game. Eu ainda acho que o problema é o game, ele só é a gota d'água. O problema é a base de valores. Volto para casa. Ronaldo, eu não tenho medo de te falar isso. Eu posso colocar meus filhos para assistir qualquer série. Eu coloco meus filhos para jogar qualquer game se eu quiser. E eu te falo que não vai mudar. Porque a base deles não é essa. A base deles são 7 anos discutindo socioemocional. Ronaldo, eu tenho um trabalho que eu tenho feito muito com família. Chama-se Matriz de Valores. Eu levei um susto uma vez nos Estados Unidos e eu te pergunto, né? Eu converso muitas vezes, estou falando com os pais, Ronaldo, e falo assim, você acredita que você está dando bons valores aos seus filhos? Eles falam, estou. Eu pergunto, quais? Me traduz. E mais, Ronaldo, que também tem uma base científica que eu posso te dar até o autor. Você sabia que a criança não aprende escutando? Ela aprende olhando. Então, não adianta um pai hoje falar de ética em casa e bota o filho na cadeirinha do banco de trás, sai xingando todo mundo, cortando pela direita, não cumpre. A criança está observando pelo que ela vê. Então, eu pergunto, se eu entrevistar teus filhos, eles vão falar os valores que você está falando, da forma que você está me dizendo? Aí foi um professor que provou, Ronaldo, que todo ser humano faz isso, teoria de uso e adotada. Você fala o que você gostaria de ser, teoria adotada, mas você é o que está no seu inconsciente. Então, na verdade, a criança vai aprender o que você se comporta, o seu comportamento, e não a sua fala. Então, Ronaldo, eu volto. Se a família é sólida, eu não me preocupo com game, não me preocupo com série. Eu não deixo nas séries, né? Mas eu não deixo, Ronaldo, mas baseado na minha discussão em valores. Não em discutir porque não é violento, porque violência, Ronaldo, eles assistem cada coisa. Então, assim, o que eu procuro é o seguinte, olha, gente, essa série não vale porque ela fere a nossa matriz de valor. A nossa matriz de valor é ética, essa série só fala, né, só ataca a ética. Então, Ronaldo, nós temos que trabalhar valores. Eu não acredito que seja a série e o game que leva uma criança a um ato desse. Eu acho que ela mostra o quanto essa criança estava frágil. Você é um especialista em educação socioemocional. Como é que eu posso entender o psicológico versus o emocional? O psicológico, Ronaldo, ele está mais ligado à parte terapêutica mesmo, né? Traumas, algumas coisas que realmente... O emocional, ele está ligado mais a esse lado existencial. Valores, propósito de vida. Ronaldo, você quer ver uma coisa? Às vezes eu pergunto para os adultos, pais, professores, empresários, se você agora, durante a pandemia, se aparecesse um ser para você e falasse o seguinte, Ronaldo, eu sou a morte, eu vou te buscar agora, mas eu decidi te dar um presente, eu vou te dar 24 horas para você me responder a seguinte pergunta,
qual o sentido que sua vida teve. Se você me responder, eu não te levo. Daqui 24 horas eu volto. Ronaldo, se eu te falar que 97% a 99% não consegue responder essa pergunta. Porque a gente vive, Ronaldo, num rolo compressor, num piloto automático, esquece de dar sentido para a vida. Isso é emocional, Ronaldo. Entendeu? Porque qual o sentido da sua vida? Qual o propósito da sua vida? Isso, eu te garanto que nenhuma terapia no mundo vai te ajudar. Agora, Ronaldo, tem muitos traumas que a gente traz, e aí existe uma ciência, a psicologia é uma ciência e tem que ser respeitada. Então, muitas vezes eu vejo, Ronaldo, pessoas que são especialistas em emocional se meter a cuidar de psicologia. O desastre é certo. A parte da psicologia é separada. Isso precisa estar muito claro. Tem muita gente especializada em emocional tratando psicologia, não pode. O emocional é outra pauta, completamente diferente. Vamos lá, educação socioemocional. É o trabalho que você faz hoje com pais, com professores e também nas escolas. Onde é que eu vou encontrar essa educação? Onde é que eu vou encontrar esse trabalho que você faz? O que eu posso fazer para... Eu estou interessado. Como é que eu posso fazer para conhecer mais sobre isso? Ronaldo, eu tenho um site, é o nome da teoria que inspirou tudo isso, chama multiplasinteligências.com.br. Né? Tem o meu celular, né? O celular do MIDI, da nossa empresa, que pode entrar no WhatsApp. E hoje o curso ele é todo online. Se a pessoa quiser assistir um curso inteiro, ela pode assistir. Mas eu sempre monto os grupos de estudo, porque eu não acredito, não, que nossa conversa aqui, se a gente quisesse passar um dia, a gente ficaria um dia aqui, de tão profundo. Tem os grupos diversos lá para pais, para professores, para jovens. Jovens, e agora eu estou começando um grupo para jovens e um grupo para pais. Né? Eu sempre estou trabalhando pais, porque eu acredito, eu tenho que estar coerente com o meu discurso. Nós temos que trabalhar a base. Né? Então, depois dos 14 anos, Ronaldo, dificilmente eu consigo chegar pelos pais. Eu tenho que chegar direto. Então, a gente monta grupos, então tem o WhatsApp aí, né, que vocês podem acessar, tem o site que fala comigo, que sempre chega... Está aparecendo agora na tela. Então eu estou à disposição de vocês. A gente conversava aqui antes de começar o programa e você dizia assim, a hora de nós darmos o essencial para a formação dos nossos filhos é até os 14 anos. Isso. Na verdade, Ronaldo, essa publicação, eu já questiono um pouco se com tudo isso aqui que a gente nem começou a desbravar ainda aqui na nossa conversa, só essa conversa aqui a gente ainda não aprofundou, se já não caiu. Né? Porque hoje as escolas me chamam e as entrevistas que eu faço com as meninas, principalmente de 12, é o que na época que foi publicado em 2013, se falava de 14. Eu já vi que nesses 9 anos, 8 anos, isso fez isso, o período. Né? Então é o seguinte, eu falo para os pais, vocês têm uma janela mágica, que é de 9 a 12. Se você não construir uma relação profunda até aí, eles vão procurar uma referência externa. Pode ter dificuldades. E você sabe onde é a diferença? Você sabe onde eles vão procurar essa referência? Né? No mundo digital. E aí, Ronaldo, aonde, em que lugar do planeta? Não sei. Essa é a necessidade de criar relação forte. Como é a sua entrevista com jovens? Ronaldo, é legal, porque eu levo pauta muito positiva para eles, né? Então, primeiro, eu busco entender valores e, Ronaldo, é muito gostoso. Esse tema é um tema gostoso demais, porque, por exemplo, Ronaldo, mais importante do que um valor é como você interpreta ele e vive ele. Então, eu começo a perguntar para os meninos, sem eles perceberem. Então, eu começo a promover um debate, geralmente baseado num filme. O fulano é isso. Peraí, o que você entende por isso? Daqui do lado já tem um que pensa totalmente oposto, com o mesmo nome. Eu falo, olha como valores vêm de interpretação. Então, eu levo uma pauta positiva, eu mostro para os meninos as 9 inteligências. Ronaldo, você sabe o que significa para um jovem que está com a autoestima destruída e você chegar e falar que a Universidade de Harvard provou que ele nasceu com tendência a ser gênio em 2 de 9 inteligências e que, por esforço, ele pode ser gênio nas 9. Imagina como, né? Eu tenho levado isso para as escolas. Não joguem água só em uma floreira, tem 9. Né? Então eu começo a mostrar para o jovem. Outra coisa que eu mostro para o jovem é o seguinte, Ronaldo, a vida não é uma montanha. Esse é o grande lema que eu trabalho do jovem. Me vender a vida como uma montanha. A vida é uma cordilheira. Você vai subir e descer várias vezes.
Mas acredita, a felicidade e a beleza da vida está na jornada, não nos picos. Então, eu trabalho muito isso, eu trabalho muito a pauta positiva, os empregos do futuro, porque pauta negativa não precisa de mim, Ronaldo. Pauta negativa eles têm todo dia nas redes sociais. Eu estou tentando levar otimismo para a humanidade, Ronaldo. E vou te falar, eu sou um otimista. Porque, Ronaldo, eu acredito, tenho fé, e eu te garanto que a ciência está a nosso favor. A gente só precisa fazer a informação chegar nas casas. E um trabalho como esse seu, para mim, é fundamental agora. Uma mídia que chama para falar de uma pauta positiva, que chama para levar esse tipo de informação. E eu quero te agradecer porque o nosso tempo acabou. A gente pôde falar sobre esse tema com uma abrangência que eu jamais imaginava e que a gente fosse chegar a uma mesma conclusão depois de falarmos de uma complexidade tão grande que vivemos hoje, que é o quê? A base de tudo está na família. E é científico, Ronaldo. Deixou de ser filosofia. Deixou de ser... E eu ainda falo para muitas religiões. Eu até digo para você, a base de tudo é a família. E interessante, é a mais atacada hoje por esse sistema mundial. Isso. Ronaldo, não tem caminho. Se a família entra em colapso, e a escola também, viu, Ronaldo? Ela tem um papel na formação do caráter importante, não deu tempo de falar. Mas a base é a família, mas a escola tem um papel importante. Que aí fica para um segundo papo nosso. E é por isso também que a educação vem sendo atacada e distorcida, com propostas terríveis. Ronaldo, você quer manipular uma pessoa, destrói a família. Os jovens ficam totalmente à deriva para manipulação. E o sistema educacional. É isso. Não é? Exatamente. Estão atacando a nossa base. Sim. Só que hoje, Ronaldo, eu acho legal porque deixou de ser um papo filosófico, vazio, deixou de ser um princípio religioso e virou uma prova científica. Eu dou os estudos para você. A sociedade tem que acordar, a base é a família. Obrigado, Ivan de Castro. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, Ronaldo. Olha, apareceu aí na tela como encontrá-lo, também aqui no site multiplasinteligências.com.br. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. E a você que esteve conosco também, muito obrigado pela sua presença, companhia no nosso Além da Notícia. Este programa pode ser revisto amanhã já na nossa plataforma Canção Nova Play. Grande abraço a todos e até a próxima semana aqui no Além da Notícia.